Olá, eu sou o professor Josimar Silva e nós vamos dar início a uma aula de resolução de problemas de permutação circular. Tá? O primeiro problema é esse aqui. De quantos modos 12 crianças podem ocupar os 6 bancos de 2 lugares em uma roda gigante? Tá? Então, está aqui um desenho, ó, pode me acompanhar aqui. É uma roda gigante e eu tenho 6 bancos, cada um deles com 2 lugares. Portanto, 12 lugares, um lugar para cada criança. De quantas maneiras diferentes 12 crianças podem ocupar esses 12 lugares? Tá? Nesse momento, eu sugiro que você dê uma pausa e tente resolver esse problema. E a gente volta logo em seguida. Então, vamos à solução. Tá? Eu posso escolher uma criança qualquer, tá? Uma criança C1, sem perda de generalidade nenhuma, vou escolher uma criança qualquer e vou colocar essa criança lá na roda gigante. Tá? Ela pode ocupar qualquer um dos 6 bancos, indiferentemente. Tá? Os lugares não estão marcados, só vão ficar marcados a partir do momento em que ela entrar ali. Tá? Então, eu coloco ela em qualquer um dos 6 bancos. Mas acontece que, escolhido um banco qualquer, digamos que esse aqui, essa criança pode entrar no banco, no lado direito ou no lado esquerdo, tanto faz. Eu tenho 2 possibilidades para ele entrar. Tá? Então, eu vou ter que contar essas possibilidades. Tem 2 possibilidades para colocar ela em qualquer um dos bancos, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Tudo bem? Tudo bem. Colocada a primeira criança, a partir desse momento, todos os outros lugares ficam marcados. Vou pegar uma outra criança qualquer, eu tenho quantas possibilidades para colocar essa outra criança? Eu tenho 11 possibilidades. E então, olha só, eu tenho 11 para cá, 10 para cá, 9 para cá e assim por diante. Eu estou diante de uma permutação simples, ou seja, 11 fatorial. E o número total de maneiras de se executar essa ação, de colocar as 12 crianças nessa roda gigante, é 2 vezes 11 fatorial, que vai me dar 79.833.600. Tá? Essa é a resposta do nosso problema. Tudo bem? Uma outra maneira de resolver esse problema, tá? Uma outra forma, é pensar da seguinte maneira, da seguinte forma. Olha só, N é o número que eu quero encontrar. N é o número de maneiras de se colocar essas 12 crianças nessa roda gigante, tudo bem? Agora nós vamos ignorar as restrições. Vamos pensar assim, eu tenho a primeira criança, tenho uma criança, eu tenho 12 possibilidades para colocar essa criança. Vou lá e pego uma outra criança, eu tenho 11 possibilidades para colocar essa outra criança. Pego a terceira criança, eu tenho 10 possibilidades. Ou seja, continuando assim, eu vou ficar com 12 fatorial maneiras de se colocar essas 12 crianças ali. É óbvio que eu estou fazendo contagem errada. Acho que eu estou fazendo contagem excessiva, né? Tem cada possibilidade, cada configuração dessa está sendo contada mais de uma vez. E eu não quero que isso aconteça. Então eu vou descontar, eu vou desfazer essas contagens excessivas. Como? De que maneira eu contei errada, de forma errada? Como é que eu fiz essa contagem errada? Preste atenção. Essa contagem está sendo excessiva porque eu estou considerando como diferentes essas 6 rotações. Repare que se eu fizer 6 rotações aqui, eu vou encontrar as configurações já obtidas anteriormente. Tudo bem? Então, esse número aqui foi contado 6 vezes. Repare que eu estou fazendo a contagem dos elementos de um conjunto de 2 maneiras diferentes, de um mesmo conjunto. Tá? Então, há de se esperar que se tenha o mesmo resultado. Então, há de se esperar que esse resultado aqui seja igual a esse. Tudo bem? Então, cada uma das possibilidades foi contada 6 vezes. Por que 6 vezes? São as 6 rotações que eu posso dar aqui, que a gente já viu que em permutação circular produzem a mesma configuração. Tá? Então, meu número N vai ser 12 vezes 11 fatorial. O 12 fatorial pode ser escrito assim, tá? Dividido por 6, que vai me dar 2 vezes 11 fatorial, encontrando assim o mesmo resultado obtido anteriormente. Tudo bem? Então é uma segunda maneira de fazer isso, uma maneira destrutiva. Eu conto a mais, depois eu desfaço as contagens excessivas, tá? Eu corrijo as contagens, eu retiro as contagens excessivas, tudo bem? Então está aqui a segunda solução, tá? E com isso a gente encerra a resolução desse problema, tudo bem? Vamos ao nosso segundo problema, tá? Mariana irá fazer uma pulseira cravejada com um rubi,
uma esmeralda, um topázio, uma água marinha, uma turmalina e uma ametista para usar em seu braço esquerdo. De quantas formas isso pode ser feito se a pulseira não terá fecho e o braço puder entrar na pulseira nos dois sentidos? Ou seja, o braço pode entrar na pulseira assim ou pode entrar assim. Tudo bem? Ok? Então, nesse momento, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver esse problema. Então, vamos à solução. Tá? Eu quero chamar a atenção para uma coisa no enunciado. Tá? O enunciado diz que não tem fecho. O fato de não ter fecho significa que não existe uma pedra começando a sequência, nem terminando a sequência. Ou seja, a gente realmente está diante de uma permutação circular. Tá? O fato de não existir fecho na pulseira nos leva automaticamente à situação de permutação circular. Tudo bem? Então a gente está diante de uma permutação circular de 6 elementos. Tem aqui uma figura para ilustrar as 6 pedras, A, B, C, D, E, F. Tá? E agora eu quero falar de uma outra coisa que está no enunciado. Tá? A posição do braço. Tudo bem? O braço pode entrar numa posição ou pode entrar em outra, nos dois sentidos. Tudo bem? A inversão de sentido de entrada do braço só acarreta, só produz uma inversão de sentido nas pedras, tá? Na posição das pedras, tudo bem? Então, significa o seguinte, essas duas posições são contempladas pela, por exemplo, né, pela permutação circular. Elas são contadas como coisas diferentes da permutação circular. Só que agora, como eu tenho a possibilidade de fazer a inversão de entrada do braço, essa posição aqui, ó, ela passa a ser igual a essa. Eu posso, a partir dessa situação aqui, transformar a pulseira nessa. Basta inverter o sentido de entrada do braço. Então, essas duas coisas são iguais. Tá? O que me faz concluir que, para cada permutação circular de 6 elementos, cada situação foi contada 2 vezes. Tudo bem? Então, para eu fazer a correção, basta dividir por 2. Então, eu estou diante de 5 fatorial dividido por 2, que é 120 dividido por 2, 60. Essa é a resposta do nosso problema, 60. Tudo bem? Tive que dividir por 2 por causa das duas possibilidades de entrada do braço. Tá? Agora, eu vou propor uma variação nesse problema. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um fecho nessa pulseira. Tá? Vamos imaginar que essa pulseira agora tenha um fecho e vamos imaginar também que sobre esse fecho, preso a esse fecho, tenha um relógio. Tudo bem? O que vai causar agora de mudança em relação ao problema original? Bom, o fato de ter um fecho faz com que agora existe uma pedra começando a sequência. Tá? E uma terminando, uma começando. Tudo bem? Eu já não estou mais diante de uma permutação circular. Tá? Existe início e existe fim. Tá? Então, estou diante de uma permutação simples. Tudo bem? Permutação simples de 6 elementos. E o fato de ter um relógio. O fato de ter um relógio, agora, significa que o braço esquerdo ele só pode entrar em uma posição na pulseira. Tudo bem? Não vale mais inverter o sentido de colocação do braço. Tá? Então, eu não tenho mais que dividir por 2 como na situação anterior. Então, a minha resposta passa a ser apenas 6 fatorial. Tudo bem? 720 possibilidades. Tá? Para essa variação do problema, tá? Para a segunda variação. A resposta do problema original é 60. Tudo bem? Bom, e assim a gente encerra essa aula.